Olá pessoal, de volta ao curso da Ordem, dando continuidade aos nossos trabalhos. O tema de hoje é reserva legal. Reserva legal, que é um espaço territorial especialmente protegido, que vai ter uma função, uma finalidade. Sabemos que espaços territoriais especialmente protegidos consta como um dos atributos, né, uma das atribuições, melhor dizendo, do poder público, que deve identificar e deve especialmente proteger essas áreas que são dotadas de atributos relevantes, ok? O que é reserva legal? Vamos para a tela verificar o conceito de reserva legal. Reserva legal é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, conforme as delimitações, né, os percentuais que nós vamos falar. Aqui comigo, o que eu preciso lembrar? Falei em reserva legal, eu estou falando de propriedade rural, ok? É sempre relacionada à propriedade rural. Diferente da PP, que pode ser tanto rural como urbana. Aqui não, aqui é só zona rural, perfeito? Então é uma área, todo mundo que tem uma propriedade rural tem que reservar, como o nome sugere, uma área para quê? Para manter vegetação nativa, para garantir uma série de coisas que nós vamos ver agora e fazem parte do conceito. Vamos lá. Então, reserva legal é uma área no interior da propriedade, num percentual que a gente vai falar daqui a pouquinho, com as seguintes funções. Primeiro, ela tem a função, isso é uma novidade, isso foi trazido pelo Código Florestal Novo, e ela tem como função assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais. A ideia mesmo de uma possibilidade de exploração desta área. Segundo, ela tem a função de auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos. Ela tem a função de promover a conservação da biodiversidade, bem como garantir abrigo, proteção para a fauna silvestre e a flora nativa. E como eu mencionei, destaquei apenas em áreas rurais. Aqui comigo, parem para pensar o seguinte, se todo mundo que tivesse uma propriedade rural resolvesse passar um corte raso na propriedade toda, o que ia acontecer com o animal, aquelas espécies que estavam lá? Elas iam perder o seu abrigo, concordam? A gente teria uma perda de biodiversidade, de diversidade de vida. Por isso, isto é uma das funções cumpridas pela reserva legal. Então, por que a reserva legal existe? Ela existe, isso é uma novidade, para garantir o uso sustentável dos seus recursos, daquela parcela. Como é que eu vou usar isso? Eu vou ter que tirar da terra o que aquela terra me dá. Eu não posso inventar moda, eu não posso colocar outro tipo de espécie lá. Então, essa é a primeira utilização. Segunda utilização, função, conservação da biodiversidade, para garantir o que também os processos ecológicos. Se eu deixo lá aquela área bonitinha, com vegetação nativa, sem mexer, naturalmente os processos ecológicos vão melhorar, ok? E por fim, essa ideia de garantir o abrigo da fauna e da flora. Perfeito? Dando continuidade. O conceito, ele é distinto do conceito anterior. Nós temos uma alteração, sim, e eu chamo a atenção de vocês. Vamos para a tela. O que é diferente? O conceito que era consagrado no código anterior, ele excluía as áreas de preservação permanente. Agora, não se fala de excluir áreas de preservação permanente. A gente vai ver que é possível utilizar, computar no percentual que eu preciso de reserva legal as áreas de preservação permanente. Como é que estava lá? Dizia que reserva legal era a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada, ou seja, retirando a área de preservação permanente. E aí continua, necessário ao uso sustentável dos recursos naturais, a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, a conservação da biodiversidade, ao abrigo e proteção da fauna e floras nativas. Então comigo, vejam que no conceito nós temos
duas importantes alterações. Nós temos a alteração relacionada à ideia de poder hoje sim conceituar, colocar a área de preservação permanente, lá estava dizendo não, excetuada a APP. E nós temos o aumento de uma das funções, que é a questão da utilização do uso econômico sustentável dos recursos da reserva legal. Perfeito? Tem uma questão que é importante. Como eu disse para vocês, que só incide em imóvel rural, eu preciso saber, porque existe um momento em que aquele imóvel que antes era rural, por conta da urbanização, da expansão que existe, ele deixa de ser um imóvel rural. Quando é que eu considero, para fins de reserva legal, essa alteração? Vamos para a tela. Então, o dever de manutenção da reserva legal em perímetro urbano, olha o que diz, que a inserção do imóvel rural em perímetro urbano, mediante lei municipal, essa inserção por si não desobriga o proprietário posseiro da manutenção da área de reserva legal. Então, o fato de existir a urbanização e seu imóvel estar numa área agora urbanizada, por si só, não retira o dever. Quando que é extinto esse dever? Aqui que vocês têm que prestar atenção. Esse dever é extinto quando eu tiver o registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado segundo a legislação e o plano diretor daquele município. Perfeito? Então vejam aqui comigo, a urbanização em si não traz a dispensa do dever de manter reserva legal. Eu preciso isto no papel. Eu preciso isso com um registro do parcelamento do solo. Eu disse para vocês que é uma área que eu vou reservar dentro da propriedade. Então eu preciso questionar qual é esta área. Eu tenho critérios estabelecidos no artigo 12 para isso. Vamos para a tela para verificar os percentuais de reserva legal. Então, os percentuais de reserva legal, eles são estabelecidos em função de dois aspectos. Primeiro, eu tenho que questionar onde meu imóvel está. Dependendo da resposta, eu vou precisar questionar a natureza daquela vegetação. Qual é o bioma que prevalece? Posso dizer para vocês que todo imóvel que estiver fora da Amazônia Legal, ele vai ter um percentual único de 20%. Então, aqui em São Paulo, quanto que precisa manter? 20%. No Rio de Janeiro, 20%, ok? Este é o primeiro critério. Então, quando eu respondo que o imóvel está fora da Amazônia Legal, acabou, não preciso fazer mais nenhuma pergunta. Ainda na tela, o que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal está definido também lá no artigo 3º da Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal, e engloba uma série de estados. Se o seu imóvel está num desses estados, está dentro da Amazônia Legal. E aí, se a resposta for está na Amazônia Legal, eu preciso questionar qual é o bioma. Porque se o bioma for floresta, você precisa, olha só, senta e chora, você precisa reservar 80% da sua propriedade. Se o imóvel estiver localizado, tiver o bioma, né, está localizado na Amazônia Legal e o bioma é cerrado, eu brinco que você está menos ferrado, porque você tem 35% para ser mantido. E se tiver fora desses dois, não está na floresta, não é bioma cerrado, campos em geral, volta para o percentual de 20%. Comigo. Vejam que não tem grande complexidade. Eu vou fazer a primeira pergunta. Onde está? Fora da Amazônia Legal. 20% sempre. Onde está a Amazônia Legal? Aí eu preciso perguntar. Qual é o bioma? Bioma floresta, 80%. Bioma cerrado, 35%. Os demais biomas, né, campos em geral, vegetação em geral, 20%. Perfeito? Não tem dificuldade. É muito parecido com o que eu tinha no código anterior. No código anterior não fazia essa distinção da Amazônia Legal, era sempre pela coisa do bioma. Perfeito? A reserva legal, ela tem aqui também nesse novo Código Florestal uma novidade. Foram previstas hipóteses de
dispensa de reserva legal. Hipótese em que você, enfim, na verdade a gente vai ver que são situações bem específicas em que o imóvel que se destinar àquilo não vai precisar manter reserva legal. Vamos para a tela ver quais são as hipóteses de dispensa de reserva legal. São 3 as hipóteses que não exigem manutenção de reserva legal. Primeiro, um imóvel que vai ser utilizado para o empreendimento de abastecimento público de água e tratamento de esgoto. Se esse imóvel ele é voltado para esse empreendimento de água, abastecimento público de água e tratamento de esgoto, eu não preciso do quê? De reserva legal. Pode haver dispensa. Segunda situação, a área, esse imóvel, ele está destinado para quê? Para explorar energia hidráulica. Nos quais funcionam empreendimentos de quê? De geração de energia elétrica, subestações ou linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Eu também posso ter aqui dispensa de reserva legal. Terceira hipótese de dispensa, lembrando que são 3, nas áreas que o objetivo seja implantar ou ampliar rodovias e ferrovias. Então veja, vamos repetir, vamos fixar, né? Abastecimento público de água e tratamento de esgoto, potencial de energia hidráulica e implantação e ampliação de rodovia e ferrovia. Comigo, são estas as 3 hipóteses de dispensa de reserva legal. Não precisam, os imóveis que são destinados a esses temas que nós falamos agora, não precisam respeitar o percentual de 20, 80, 35% para manter vegetação nativa, enfim, na propriedade. Um outro tema importante é saber como se define a localização da reserva legal. Eu tenho a minha propriedade, eu preciso reservar 20%. Onde esses 20%? Como é que escolhe isso? Como é que se elege a área? Vamos para a tela. Evidentemente, nós temos critérios para serem aprovados, para serem observados. Quem define, quem aprova é o órgão ambiental competente para isso. E vai depender aí de alguns aspectos. Primeiro, ele vai levar em conta, para definir a localização da reserva legal, o plano de bacia hidrográfica da região. Ele vai levar em conta o zoneamento ecológico-econômico. Como é que está dividido aquela área? Quais as funções que são exercidas, desempenhadas naquela área, naquela zona? Ele vai levar em conta se há possibilidade de formação de corredores ecológicos. Ele vai levar em conta, claro, as áreas de maior importância que precisam aí de conservação da biodiversidade. E ele vai levar em conta também as áreas de maior fragilidade ambiental. Vale mencionar, essa localização ela será aprovada desde que o imóvel esteja no Cadastro Ambiental Rural, no CAR, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, comigo, o que eu preciso saber? Mais do que decorar essas 5 situações que devem ser observadas, você tem que saber que a localização não é definida pelo proprietário, pelo possuidor. Não é ele que vai dizer, falar, ó, aqui, ó, eu quero esses 20%, por exemplo, que sejam a minha reserva legal. Não, isso é feito de uma forma técnica pelo órgão ambiental competente. Ele vai analisar 5 aspectos: plano de bacia hidrográfica, zoneamento ecológico-econômico, a questão dos corredores ecológicos, se for possível estabelecer isso, as áreas que precisam, que são mais importantes para a conservação da biodiversidade, e inclusive aquelas que são mais frágeis. Mas, hoje em dia, existe o dever do quê? De se inscrever, incluir o seu imóvel no Cadastro Ambiental Rural. Eu não preciso mais averbar a minha área de reserva legal, mas eu preciso o quê? Ter meu imóvel incluído nesse cadastro e informar nesse cadastro ambiental rural, a existência da reserva legal. Uma observação que eu ponho na tela para vocês. Olhem só. Uma vez que seja protocolada a documentação,
Para quê? Para fazer, né, a análise da localização, para definir a localização. O proprietário, o possuidor, ele não pode mais ter sanção administrativa, perfeito? Então, quando que cessa o dever, né, quando é que ele se livra da possibilidade de ser, enfim, sofrer uma sanção administrativa? Quando ele protocola a documentação para quê? Para definir a localização do imóvel, perfeito? Então, comigo, vai lembrar que a localização é definida pelo órgão ambiental competente para isso. Também é interessante a gente destacar que existe a possibilidade de eu utilizar em condomínio, fazer computar em condomínio os percentuais. Vamos imaginar que eu tenho um vizinho e a gente combinou, né, eu com o vizinho, que nós precisaríamos manter ao todo 40% do imóvel a título de reserva legal. É possível, por exemplo, ele tem mais reserva legal do que eu, é possível eu manter 10% e ele 30%? Sim, é possível sim. Vamos para a tela verificar essa hipótese. Isso é o regime de condomínio de reserva legal. E ele pode sim, pode ser instituída a reserva legal em regime de condomínio ou coletiva entre propriedades rurais. A única condição é que deve ser respeitado o percentual previsto para cada imóvel. Eu não posso burlar e proteger menos do que eu teria de proteção caso não houvesse o regime. No parcelamento de imóvel rural, a área de reserva legal, então, ela pode ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes. Perfeito? Então, é possível, sim, essa utilização de condomínio. Como eu dizia para vocês, nós temos a necessidade hoje em dia de incluir o imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, que é chamado de CAR, tá? É algo bem importante, que, enfim, é uma novidade da norma e você tem que estar atento em relação a isso. O que é o Cadastro Ambiental Rural? Vamos para a tela. O Cadastro Ambiental Rural, ele é um cadastro eletrônico, ele é público, o registro é público e ele tem âmbito nacional. Vejam, como eu disse, ele é obrigatório para todos os imóveis rurais. E a finalidade qual é? É uma integração de informações ambientais das propriedades, das posses, tudo isso para montar uma base de dados melhor, mais ampla, perfeito? Disse para vocês, no que diz respeito ao registro imobiliário, o proprietário hoje em dia não é mais obrigado a averbar a área de reserva legal no cartório de registro de imóveis. Antes existia essa obrigação, hoje não existe mais. Então, vejam, o registro no CAR, ele desobriga esta averbação. E uma vez registrada, vejam, é vedado que tenha alteração da destinação, seja no caso de transmissão, venda, doação ou de desmembramento. A observação que eu faço é, se por acaso o imóvel ele já possui registro no matrícula do imóvel, vamos imaginar você, antes da norma, já cumpriu direitinho o seu dever, né, de manutenção de reserva legal, tinha registrado, tinha averbado, basta que você apresente certidão ao órgão ambiental competente. Perfeito? Aqui comigo tem uma pergunta excelente. Quando eu dizia para vocês no conceito que houve uma alteração do que nós tínhamos no código anterior e neste, eu disse para vocês que o aspecto principal é a possibilidade hoje em dia de eu computar no percentual exigido, por exemplo 20%, o que eu tenho de área de preservação permanente na minha propriedade. Então imagine uma propriedade rural com um rio. Vocês sabem já que aquela vegetação ao longo, às margens do rio, é APP. Se no outro sistema eu precisava manter os dois independentemente, então eu tinha aquela área de preservação permanente que eu não podia mexer e eu tinha o percentual de reserva legal que eu também não podia mexer. Hoje em dia, a vida foi facilitada e se permite sim que eu compute na minha área de reserva legal, no meu percentual de reserva legal, o que eu tenho hoje de área de preservação permanente. Vamos para a tela, porque a gente vai ver que isto
ocorre com algumas condições a serem satisfeitas. Vamos lá. Então, a pergunta que eu faço, pode computar área de APP em área de reserva legal? Sim, só que eu tenho 3 condições a serem cumpridas. Primeira condição, esse benefício ele não pode, na verdade, implicar em conversão de novas áreas. Né? Eu utilizo os 5%, por exemplo, que eu tenho de APP, pego só 15% de reserva legal e vou usar o restante para exploração. Eu não posso fazer isso, eu não posso computar uma pela outra, para quê? Para eu utilizar, para converter essas áreas em uso alternativo do solo. Seria um desvirtuamento. Outra coisa, a área, ela tem que estar conservada ou ela tem que estar em processo de recuperação. Eu não posso colocar a vegetação, por exemplo, ao longo dos rios, está tudo desmatado e dizer que isso vai ser computado como reserva legal. Não é possível. E, por fim, preciso que o imóvel esteja incluído no CAR, senão eu não faço, jus a este benefício. Perfeito? Então, comigo, essa é uma alteração importante que você tem que tomar cuidado, tem que ter atenção. Hoje sim é possível computar APP em reserva legal. Um outro tema importante que eu mencionei no início é a questão da possibilidade da exploração comercial da reserva legal. Sempre houve uma resistência muito grande à ideia de reserva legal, porque é vista por quem utiliza a propriedade para fazer dinheiro como uma limitação. Aquilo eu fico sem poder utilizar a minha propriedade integralmente. Eu tenho o quê? Uma limitação real na utilização de parte do meu imóvel. Então, essa inserção da exploração econômica, ela vem exatamente com o objetivo de dar um outro olhar à possibilidade de demonstrar que seria sim possível a utilização, a exploração de reserva legal. Como é que isto está posto? Vamos para a tela. Então, a exploração econômica, ela passou a ser admitida mediante, isso é importante, manejo sustentável, não é de qualquer forma. Eu não posso passar um corte raso e colocar, sei lá, eucalipto, boizinhos. Não, eu vou precisar extrair da terra, daquela vegetação, o que ela pode dar. Eu tenho 2 possibilidades, 2 modalidades. Uma primeira, sem propósito comercial. Quando é que ela ocorre? Primeira coisa, ela não precisa, para isso, ter autorização do órgão competente. Mas eu preciso ter declaração para o órgão do motivo e do volume. Sem propósito comercial é voltado o quê? Para a própria pessoa, para o consumo interno daquelas pessoas que fazem uso da propriedade. Diferente do que ocorre com o propósito comercial, a exploração para fazer dinheiro. Aí sim, depende de autorização do órgão competente. E eu vou precisar cumprir algumas condições. Para que eu possa explorar a minha reserva legal, eu preciso, primeiro, não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a vegetação nativa, que é o que eu dizia. Não tem o menor sentido eu passar um corte raso na minha reserva legal para explorar com outras espécies. Eu vou tirar da reserva legal o que ela pode me dar. Eu preciso assegurar manutenção da biodiversidade, da existência da diversidade de vida que aquela área traz. E eu preciso conduzir o manejo de espécies exóticas que não fazem parte daquele bioma, com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. Comigo, vejam o seguinte, o que tem de mais precioso no que diz respeito ao direito ambiental, no aspecto de florestas, da flora de uma forma em geral, é a vegetação nativa. Então, por isso a importância de uma condução. Para quê? Para que eu tenha muito mais vegetação nativa do que exótica. Perfeito? Então, o que eu preciso para explorar a minha área de reserva legal? Eu preciso não descaracterizá-la, eu preciso manter biodiversidade e eu preciso conduzir o manejo, ou seja, a gestão da área, a administração da área, de modo a ter mais vegetação nativa. Perfeito? Não é tão complicado assim.
tema importante que está no Código Florestal e que pode aparecer para vocês chama-se cota de reserva ambiental. E vocês vão entender por que tem relação no tocante à reserva legal. Vamos para a tela. Cota de reserva ambiental. A cota de reserva ambiental é um título nominativo que ele vai representar a área de vegetação nativa. Vejam, vegetação nativa é sempre aquilo que mais vale, que existe ou que está em processo de recuperação. E isso vai ser comercializado, perfeito? Quais são as áreas que permitem que se constitua CRA, cota de reserva ambiental? Primeiro, as hipóteses de servidão ambiental que estão descritas lá na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 9º. As áreas de reserva legal, olha aqui o nosso tema, que exceda os limites, os percentuais fixados. Então eu tenho uma propriedade, eu preciso manter só 20% de reserva legal, mas eu tenho 40% de vegetação nativa, por exemplo. Eu posso constituir o excedente cota de reserva ambiental. Também as que são protegidas são unidades de conservação, RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Particular. A gente estudou isso. A quarta situação, propriedade rural localizada no interior de unidade de conservação de domínio público que ainda não foi desapropriada. A gente viu que algumas unidades de conservação são só constituídas em área pública e por isso precisam ser desapropriadas. Enquanto eu não tiver essa desapropriação, eu posso fazer uso através da cota de reserva ambiental. Perfeito? Comigo. Essa cota de reserva ambiental, ela é medida, ela vale 1 hectare de vegetação nativa. Então, se você tem 1 hectare de vegetação nativa, você tem uma cota de reserva ambiental. E ela pode ser usada para compensar imóveis, outros imóveis que não tenham reserva legal, perfeito? Vamos para a tela para gravar isso. Então, a cota de reserva ambiental vale 1 hectare. E ela pode ser usada sim, mas eu tenho que tomar cuidado que é só dentro do mesmo bioma. Eu não posso computar uma cota de reserva ambiental aqui de São Paulo na Amazônia. Isso não é possível. A utilização da cota de reserva ambiental, em relação à reserva legal, ela deve estar averbada sim, aqui eu preciso que averbe, na matrícula do imóvel. E cabe ao proprietário do imóvel a manutenção das condições da conservação dessa vegetação nativa, perfeito? Então o proprietário mantém. Comigo. Então a cota de reserva ambiental, ela vale 1 hectare. É necessária a recomposição de reserva legal? Sim, é necessária a recomposição de reserva legal. Se você não tem sua área de reserva legal, isso precisa ser feito. Como é que é realizada essa recomposição? Vamos para a tela. A recomposição de reserva legal, ela se dá em duas situações. Eu tenho a reserva legal, que ela foi desmatada depois de 22 de julho de 2008. Nós vimos que esse é um marco. E nós temos a reserva legal desmatada até 22 de julho de 2008. Eu tenho regramentos distintos, ok? A reserva legal desmatada depois de 22 de julho de 2008 tem um regramento mais rígido. Aliás, tudo depois do 22 de julho de 2008 é mais rígido. Por quê? É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de reserva legal desmatada após 22 de julho de 2008. E sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. Deverá ser iniciado o processo de recomposição em até 2 anos, a partir da publicação da lei, devendo tal processo ser concluído em prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental. Então, tem que parar na hora. E na hipótese segunda, da reserva legal desmatada até 22 de julho de 2008. Aí é mamão com açúcar, gente. As áreas consolidadas em área de reserva legal, que a gente viu, né, com ocupação antrópica até essa data, o proprietário ou possuidor que detinha, né, em 22 de julho de 2008, essa área em extensão inferior ao que é determinado na lei, ele pode sim regularizar sua situação, independente dele aderir ao programa de regularização ambiental, adotando algumas alternativas. São 3,
Quais são? Primeiro, recompor a reserva legal. Esses critérios são estipulados pelo órgão competente. Essa recomposição é feita num prazo de 20 anos, olha que maravilha. E a cada 2 anos tem um percentual aí mínimo, 1/10 da área do total necessário. Essa recomposição ela poderá ser realizada com um plantio intercalado de espécies nativas, exóticas ou frutíferas. E aí eu preciso respeitar o seguinte, que o plantio de espécies exóticas tem que ser combinado com espécies nativas da ocorrência da região. E a área recomposta com espécies exóticas não pode ter mais do que 50% da área total a ser recuperada, ok? A segunda situação para eu recompor é eu permitir a regeneração natural da vegetação, se isto for possível, porque às vezes não é possível. Então, nessa situação, basta eu deixar que a natureza conduza naturalmente a regeneração. Essa é a mais barata, com certeza. E, por fim, a ideia de compensar a reserva legal. A compensação, ela precisa, primeiro, para que isso seja admitido, que o imóvel esteja cadastrado lá no CAR, no Cadastro Ambiental Rural. E eu posso fazer como essa compensação? A primeira situação a gente viu, é a história da cota de reserva ambiental. Eu compro hectares de vegetação nativa de quem tem. Segunda situação que eu posso compensar é em relação à servidão ambiental, arrendar área que tenha servidão ambiental ou reserva legal. Também através de doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público, que esteja pendente de regularização fundiária. E quarta, cadastramento de outra área equivalente e excedente à reserva legal em imóvel da mesma titularidade ou adquirido de imóvel de terceiro com vegetação nativa estabelecida em regeneração ou recomposição, tudo isso no mesmo bioma. Perfeito? Comigo. Então vejam que nós temos possibilidade de o quê? Compensar, né, a reserva legal. Quando eu não vou reflorestar a área, eu posso, entre aspas, comprar aquilo que eu preciso manter através da lei. Com isso, a gente finaliza o tema reserva legal, que nós vimos que é mais uma das espécies de espaços territoriais especialmente protegidos. E que existe uma razão para ela ser protegida, para ela ser respeitada, que é, sem sombra de dúvida, a garantia de tentativa de conservação da biodiversidade, o abrigo para a fauna e para a flora e também o uso sustentável dos recursos que eu posso tirar desta área. A gente se encontra no próximo momento. Até mais!